ver no arco-íris um vento a soprar, numa flor que desabrocha. Posso ver que existe um Deus a nos amar. No pequeno grão de areia ou na estrela lá no céu, toda a criação revela o amor do Criador. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Hoje o mundo vive em dor, pois a Deus abandonou. Este mundo se destrói buscando encontrar amor. Mas um gesto de bondade pode ser a solução. Traz ao mundo a esperança que Jesus é salvação. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar. Olá, tudo bem? Eu espero que tudo esteja bem com você. Animado, animada para mais um encontro, para mais uma semana de estudos, estudando juntos a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que alegria, hein? Que maravilha esse método divino de estudarmos juntos a Bíblia. O mundo inteiro, já pensou na grandeza da Escola Sabatina? Todos os adventistas do mundo inteiro estudando, falando a mesma linguagem, indo ao mesmo texto da Bíblia, sob orientação do Espírito Santo, cada um retirando as suas lições, colocando isso em prática no dia a dia. Que maravilha! Louvado seja Deus por esse método extraordinário que nós temos. Escola Sabatina, o coração da igreja. Meus amigos, nós estamos estudando neste trimestre esta lição. Lição falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. Esse é o 4º trimestre do ano, fechando o ano de 2021 com chave de ouro, né? E esta semana, o nosso estudo é a lição número 5. Lição número 5, que vai de 23 de outubro a 29. Começamos no sábado, vamos até a sexta-feira, e aí o que acontece? E a gente vai estudando. Quando chega no sábado, vamos até a igreja para recapitular, para colocar em prática, né, as lições que nós aprendemos ao longo da semana, compartilhar as experiências com os nossos queridos irmãos.
Que maravilha. A lição número 5, portanto, vai falar sobre os estrangeiros no meio de vocês. É o título geral para esta semana. E nós estaremos memorizando o texto de Deuteronômio, capítulo 10, verso 19. Vamos ver aqui? Colocar para vocês o verso áureo e você acompanha, portanto, aí, já começa a decorar isso, hein? Coloque na sua mente, no seu coração, esse texto de Deuteronômio, capítulo 10, verso 19. Diz o seguinte: portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Alguém pode ler isso e dizer assim, mas isso não tem nada a ver comigo, para que decorar isso? Deuteronômio 10, 19. Portanto, ame os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Deus está falando através de Moisés, não é? Especificamente para o povo de Israel. Mas é uma mensagem muito oportuna para os nossos dias. Nós vamos ver isso aqui estudando a lição da Escola Sabatina nesta semana. Meus amigos, o tema continua. O assunto aqui é o amor. E nós vamos estudar aqui Deuteronômio capítulo 10. Depois, no finalzinho da semana, vai pedir para a gente estudar também um pouquinho Deuteronômio 24, mas o tema é esse, o amor, né? O amor a Deus sobre todas as coisas, como temos estudado aí nas últimas semanas, mas também o amor ao próximo, ao estrangeiro, né? Ao diferente, aquele, quem sabe, que não tem as mesmas oportunidades que a gente tem, tá certo? Então, nós estaremos estudando isso aqui ao longo desta semana. O assunto é esse, o amor. O amor ao próximo, por isso que o título diz assim, os estrangeiros no meio de vocês. Nós vamos estudar aqui Deuteronômio capítulo 10, tá? E eu aconselho você, ao longo desta semana, tirar um tempinho, né? Pegar a sua Bíblia, como eu estou aqui com a minha agora, e ler. O capítulo 10 não é muito grande, ele tem 22 versos, olha só, em uma folhazinha aqui da Bíblia, você consegue ler isso aqui rapidamente. Então, pegue a sua Bíblia, como eu estou fazendo aqui, né? E você leia e medite nesse texto de Deuteronômio, capítulo 10. Um texto muito bonito. A lição está pedindo para a gente ler os... Aliás, ao longo da semana vamos ler todo o capítulo 10. E aqui é o seguinte, eu quero chamar a sua atenção para o que está acontecendo aqui no capítulo 10 de Deuteronômio. Moisés diz o seguinte, olha, eu estava com vocês no Monte Horebe, no Monte Sinai, aos pés do monte, Deus me chamou, eu fiquei ali 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, ele escreveu os mandamentos nas tábuas, eu desci e vi aquela cena terrível, né, do povo ali se prostituindo em idolatria, e aí na minha fúria quebrei as tábuas da lei, tá? E aí Moisés diz o seguinte, mas o Senhor falou, sobe outra vez, vem aqui, traga, nós vamos escrever tudo de novo. Deus, então, escreve outra vez as tábuas que foram quebradas por Moisés com toda a sua fúria. Deus escreve de novo. Depois que Deus escreve, Deus diz para Moisés o seguinte, agora você vá diante do povo. Você se coloque na frente deles, né? Você vai conduzir esse povo para a terra que eu prometi. E aí nós temos, então, Moisés recebendo de Deus a segunda, ou as segundas, né? Novas tábuas da lei, com a mesma coisa, né, que estava escrito nas outras duas que ele havia quebrado. Então, a lição vai pedir para a gente meditar aqui nesta história. E aí, diz aqui o verso 10 assim, ó, permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez, o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém, o Senhor me disse, levante-se e ponha-se a caminho diante do povo para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, Deus está aqui dando mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade. E o fato de Deus ter dito a Moisés que preparasse, então, essas novas tábuas
como as primeiras, né, para que o Senhor escrevesse nelas as palavras que antes estavam ali, esse fato mostra que o Criador perdoou esse povo. Perdoou esse povo e não rejeitou esse povo. Quando a gente olha, né, para a história do povo de Israel, a gente percebe quantas oportunidades Deus concedeu a esse povo. Concorda comigo? Deus sempre perdoando, sempre disposto a dar uma nova oportunidade, né? É o Deus que a Bíblia apresenta, é o seu Deus também. E é verdade. Quantas vezes nós temos falhado, né? E Deus tem nos concedido novas oportunidades. Aqui no capítulo 10, do verso 14 até o verso 16, eu quero ler esse texto com você, Deuteronômio 10, verso 14 a 16. Olha que bonito aqui, a palavra de Deus falando ao nosso coração. Deus está dizendo através de Moisés: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Verso 16 agora. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Olha que texto, hein? Que texto extraordinário é esse? Deus está dizendo, eu escolhi, foi escolha minha, eu quis isso. Eu escolhi os pais de vocês e eu escolhi vocês. Agora, vamos fazer o seguinte, circuncidem o coração de vocês e parem de ser teimosos. O texto aqui está falando da circuncisão do coração. Interessante esse texto, né? Esse texto, ele fala da soberania divina. O texto está dizendo aí, ao Senhor pertence a terra, né? O verso 14, vamos olhar de novo? O verso 14 diz assim, ó, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertence a terra e tudo que nela há. Então aqui nós temos a soberania divina, esse Deus grandioso que fez todas as coisas, que tem o mundo em suas mãos. E ele está pedindo aqui agora, olha, parem de ser teimosos. Circuncidem o coração de vocês. Veja, é uma mensagem bem parecida com aquela que nós estudamos a semana passada na lição da Escola Sabatina, não é? Porque aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ter um relacionamento comigo verdadeiro, um relacionamento de verdade, uma adoração que fosse sincera, e que vocês fizessem uma aliança comigo de dentro para fora. É isso que o texto está dizendo, né? Circuncidem o coração de vocês, parem de ser teimosos. Isso aqui não diz alguma coisa para você também? Olha, dá para você refletir bastante sobre isso na lição dessa semana, né? Será que você também não tem sido teimoso com Deus? Quantas oportunidades Ele está dando? Às vezes, no dia a dia, você se irrita com a pessoa, com alguém, com um companheiro de trabalho, um colega de escola, um vizinho, um parente. Ele pisa na bola, você dá uma oportunidade. Aí pisa na bola de novo, outra oportunidade, mais uma vez. E aí chega uma hora que você fala assim, chega, né? Parece que está me fazendo de bobo. Nós perdemos, assim, a paciência facilmente com algumas pessoas que erram contra a gente. Mas Deus, olha, você falha, você peca, você decepciona, e Deus diz assim, tudo bem, você se arrependeu, você pediu perdão, vamos lá, mais uma oportunidade. Estamos juntos, e Deus te dá oportunidades. Pensa aí nessa semana, quantas oportunidades Deus deu a você. Quantas oportunidades Deus tem te ofertado. E pense nas muitas vezes que você foi perdoado, que você foi aceito. Então, a lição dessa semana está falando sobre isso, meus amigos. Que oportunidade especial é essa que nós temos de pensar nisso e valorizar esse Deus que tem o mundo todo, o mundo inteiro nas mãos. Tudo é dele, tudo é dele. E mesmo assim ele se importa com você. Mesmo assim ele se importa comigo.
Maravilhosa lição desta semana. E louvado seja Deus, né? Porque o perdão está sempre à nossa disposição. E esse perdão vem porque ele nos ama. E além de amar, além de ser soberano, a lição através de Deuteronômio vai dizer para a gente nessa semana. Além de amar, além de ser soberano, Deus faz justiça e juízo. Esta é uma mensagem muito bonita que está aqui a partir do verso 17 do capítulo 10 de Deuteronômio. Deus está dizendo que ele é soberano, ele é dono de tudo, mas que ele faz justiça e faz juízo. Algumas pessoas não gostam desse lado que a Bíblia apresenta sobre Deus. O Deus do juízo, o Deus da justiça. E algumas pessoas pensam, mas isso não combina com o caráter amorável de Deus. Mas combina sim. Amor e justiça combinam, e nós vamos ver isso ao longo dessa semana. Deus que ama, faz justiça, ele diz assim, olha, eu acompanho de perto, os meus olhos estão postos no pobre, no órfão, na viúva e no estrangeiro que está no meio de vocês. O texto aqui de Deuteronômio 10, a partir do verso 17 até o 19, vai dizer que ele ama os estrangeiros, que ele leva em consideração esses necessitados. Olha que texto extraordinário. Diz aqui, ó, verso 17, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso, temível. Olha que maravilha isso aqui, ó. Olha o que diz aqui. Que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta, que você vai conhecer melhor estudando a lição da Escola Sabatina desta semana. E aí ele diz o seguinte, ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhe comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Deus poderoso, Deus temível, Deus que tem o mundo em suas mãos, mas ele faz justiça e faz juízo para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, para os menos favorecidos. Isso aqui, queridos, é o Deus do Velho Testamento. Porque às vezes a gente olha para o Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, a gente diz assim, eu prefiro esse aqui porque ele é bonzinho, ele cuida dos necessitados, ele faz milagres, ele cura, ele alimenta. Eu prefiro o Deus do Novo Testamento. Mas do Velho Testamento é o mesmo. Deus também ama, Deus cuida, Deus protege, e cada pessoa do universo é preciosa, cada uma delas é preciosa aos olhos desse Deus poderoso. E aí o que Deus faz? Ele diz aqui, eu amo aqueles que são desamparados, eu amo os necessitados, eu cuido da viúva, eu cuido do órfão, e Deus está pedindo para o seu povo que faça a mesma coisa. Que lição esta semana, que vai mexer com a gente, hein, pessoal? Vai mexer. Porque diz assim, se você ama a Deus sobre todas as coisas, ok, parabéns. Mas Jesus diz assim, o segundo mandamento, semelhante a este ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor desejava que este povo do Velho Testamento, esse povo da aliança, fizesse a mesma coisa. E aí, ele desejava que esses homens, essas mulheres do antigo Israel, se lembrassem de onde eles estiveram e o que eles foram. Deus diz para eles assim, olha, não se esqueçam, vocês foram estrangeiros lá no Egito. E lá no Egito, como estrangeiros, vocês clamavam a mim. E eu ouvi o clamor de vocês. E eu providenciei libertação para vocês. Eu dei a liberdade
e estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Ora, se vocês foram estrangeiros, tratem bem os estrangeiros. Se lembrem que vocês foram estrangeiros lá no Egito. Sabe, querido, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Você se lembrar de onde você veio. Lembrar quem você era e quem você é também, né? Qual o propósito de Deus para você hoje? Né? O que Ele espera de você? Então, isso nos lembra, queridos, daquela lei áurea que Jesus Cristo disse quando ele esteve aqui. O texto lá de Mateus 7, verso 12, você se lembra? O que está escrito em Mateus 7, verso 12? Vamos ler juntos? Aqui, ó, Mateus 7, verso 12. Perceba se não é a mesma coisa. Perceba que o Deus do Velho Testamento sendo manifesto através de Jesus Cristo no Novo Testamento. Olha, Mateus 7, verso 12 diz assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha, pessoal, não se esqueçam, vocês foram estrangeiros. E se lembrando disso, sabendo disso, que vocês foram estrangeiros ali no Egito, amem os estrangeiros. Né? Faça com eles o que eu faço. Né? Então, queridos, era uma oportunidade poderosa, era uma oportunidade para eles darem um testemunho, né, para as demais nações, para os povos estrangeiros. Então, amar o estrangeiro, cuidar do pobre, do necessitado, era uma maneira de testemunhar do amor de Deus. Agora veja, hoje, quantos pobres, quantos fracos e rejeitados, sem justiça, né? Sem justiça, sem um tratamento imparcial. A gente vê por aí, nas mais diferentes situações do nosso dia a dia também, né? A gente olha, assim, muitas vezes, o rico, aquele que foi privilegiado, aquele que tem uma condição social melhor, às vezes chega numa repartição, recebe um tratamento digno. Aí vem aquele que tem uma vida sofrida, sem muitos recursos, com muitas dificuldades ali, numa situação semelhante, né? Ali ele recebe um tratamento totalmente diferenciado. Isso às vezes gera na gente uma revolta, né? Porque, olha, esse é que precisava, né? E num país como o nosso, que parece que sempre sobra, né? Para o mais fraco, para o mais pobre, quem está pagando a conta é sempre aquele mais necessitado, aquelas pessoas que mais precisam. A gente olha para isso e fala, puxa vida, como seria bom se nós tivéssemos assim um tratamento imparcial. E Deus quer isso da gente. Deus quer que o seu povo dê esse tratamento, né? Que dê esse tratamento imparcial, que considere todas as pessoas como preciosas aos olhos de Deus. E a justiça, né? A justiça igualmente para todos perante a lei. Era isso que Deus queria, né? Era o que Deus visava, né, para esse povo, quando ele diz assim, ame os estrangeiros. E aí a lição vai trabalhar conosco essa questão da justiça, julgar com justiça. Aqui vai aparecer vários textos, né? Deuteronômio 1:16, Deuteronômio 16:19, 24:17 e o 27:19, que resumidamente diz isso, para você julgar com justiça tanto os naturais como os estrangeiros, você não aceitar suborno, nem torcer a justiça, não tratar com parcialidade. Deus está falando para o povo daquela época, mas é para nós também, não é? Não perverter o direito do estrangeiro e do órfão. E aí, no finalzinho, aqui em Deuteronômio 27, verso 19, tem até uma maldição, que diz assim, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, e que todo o povo diga amém, maldito seja esse. Então, meus amigos, os pobres, os fracos e os rejeitados, em nossos dias, que quase nunca obtêm a justiça a que os outros têm acesso, devemos ter um olhar diferenciado para essas pessoas, não é?
Está mexendo com você, não está? Eu espero que sim. Essa lição vai mexer conosco, né? Vai nos ajudar a olhar as pessoas e tratá-las com dignidade. E aí vem a partezinha final da lição dessa semana, baseada em Deuteronômio 24. Eu quero pedir que você olhe aqui comigo esse texto de Deuteronômio 24, especialmente esses versos, os versos 10 a 15. Vejam só, eu vou ler esse texto. Eu faço questão de ler com vocês, porque esse texto aqui é muito importante no contexto da lição que nós estamos estudando essa semana, de amar o estrangeiro, o diferente. Deuteronômio 24, verso 14 a 15. Eu vou ler esse texto com você. Diz aqui, olha, não oprima o estrangeiro. Não, desculpa, não oprima o empregado pobre e necessitado. O que diz o texto aqui em Deuteronômio 24, a partir do verso 14? Não oprima o empregado pobre. Não é esse o texto. Então vamos ler juntos aqui, Deuteronômio 24, verso 10 a 15. O texto diz assim, olha que texto bonito para meditarmos nesta semana. Se você emprestar alguma coisa ao seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, para que durma no seu manto e abençoe você. Isto será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Olha que coisa linda, meus queridos. Deus se preocupando com o pobre, né, com aquele que não tem as mesmas condições que os outros. Não, trate com dignidade, não invada a casa dele. Fique do lado de fora esperando, ele vai trazer para você. E se não trouxer, né? Se não trouxer, fique esperando. E se não der para esperar mais, deixe isso para lá. É tratar com dignidade, com respeito, não invadir. Conversar, dialogar. Olha, não oprima o empregado pobre, verso 14. Que coisa linda. Não oprima o empregado pobre e necessitado. Seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Ah, queridos, eu olho para um texto desse aqui e eu vejo quanto esse Deus é um Deus maravilhoso. Um Deus que se preocupa com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o necessitado, né? Deus está pedindo que nós façamos a mesma coisa com essas pessoas, com os pobres, com os fracos, com os rejeitados, aqueles que não recebem um tratamento igualitário, um tratamento igual. Então, a lição está nos levando a essa reflexão essa semana. Justiça para todos, né? Isso aqui, ó, é Deus revelando o seu amor por nós. Deus revelando o seu amor para com aqueles que são rejeitados pela sociedade. E Deus faz uma aliança conosco para que nós sejamos parecidos com Ele. Deus faz uma aliança com você para que você seja santo. Agora eu coloco aqui essa pergunta para a sua reflexão. Olha só. Como você pode ser santo e maltratar os outros ao mesmo tempo? Como é possível você dizer para as pessoas, olha, eu sou um cristão, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu frequento a igreja, eu leio a Bíblia. Como é possível ser tudo isso e ao mesmo tempo maltratar as pessoas? Não é essa a mensagem que a Bíblia quer para a gente, não. Pelo contrário, está aqui a lição dessa semana dizendo, você foi chamado para ser santo, Deus quer fazer uma aliança com você,
mas Deus quer que você trate as pessoas com dignidade. Sabe, isso tudo aqui, queridos, se resume nisso, ó. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo. Quando Jesus foi perguntado qual era o grande mandamento, você se lembra? Nós estudamos isso a semana passada. Ele levou aqueles interrogadores, né, para Deuteronômio. E ele citou, olha, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, meus amigos, amar ao próximo como a nós mesmos. E aí a lição vai terminar essa semana com textos de Tiago, Tiago 1, 27, até Tiago 2, 11, falando que isto é a religião pura que Deus quer de nós. É isso que Deus espera da gente. Eu vou até ler esse texto, não vou ler todo o texto com você agora, mas eu quero ler algumas partes aqui de Tiago. Me permite fazer isso? Eu estou aqui com Tiago, eu vou ler aqui com vocês alguns textos. Tiago 1, 27. Olha só. Vou ler o 26 também. Vou começar no 26. Ó. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e sua religião é vã. Já começa com a língua, né? Bom, Tiago vai falar bastante sobre a língua, não é o assunto aqui da lição dessa semana, mas é com a língua que muitas vezes nós ferimos as pessoas. Falamos sem refletir, sem pensar, como setas mortais, mortíferas. Nós atingimos o coração de muitas pessoas com a nossa fala. Criticamos. Nós somos especialistas em começar a criticar as pessoas, olhar os pontos negativos das pessoas, quando poderíamos começar procurando os pontos fortes. E quem é que não tem pontos fracos, né? Aí o texto continua dizendo assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos. Qual que é? Olha, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Depois, no capítulo 1, até o verso 11, nós vamos ter aqui a orientação de Tiago para não tratarmos com parcialidade as pessoas, né? Mas sermos justos, né? Tratarmos as pessoas com dignidade. Não é porque ele tem muito, é cheio do dinheiro, é estudado, eu vou tratar bem. Aquele outro lá, eu vou rejeitar. Então, nós vamos aprender bastante essa semana. Qual é o título da lição mesmo? Você se lembra? Vou olhar aqui para dizer para você. Qual é o título? Os estrangeiros no meio de vocês. O verso áureo, o verso para memorizar. Portanto, ame os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Que Deus abençoe o seu estudo essa semana, hein? Que haja um crescimento na sua vida e na minha também. Estamos estudando juntos aqui, para aprendermos como melhor servir o nosso Deus. Vamos então à aplicação prática? O que nós vamos fazer agora, diante de tudo isso que estudamos ao longo da semana? O que nós vamos fazer? Olha, só para recapitular, a lição vai trabalhar conosco 3 pontos básicos. Primeiro, a necessidade de renovar a aliança. Moisés está dizendo assim, circuncidem o coração de vocês agora. Entrem numa aliança de verdade, sinceramente com Deus. E que essa aliança seja de dentro para fora. Por isso que ele está dizendo, circuncide o coração de vocês. Parem de ser teimosos. O segundo ponto que a lição vai trabalhar conosco ao longo dessa semana é a necessidade de uma adoração verdadeira. A necessidade de uma adoração de coração. E a terceira coisa que nós vamos estudar bastante essa semana é a necessidade de amar ao próximo e ao estrangeiro. Eu quero ecoar as palavras de Moisés na sua mente agora. Lembre-se de onde você veio. De onde você veio. Lembre-se quem você foi no Egito.
Aqui Moisés está dizendo para o povo: vocês foram estrangeiros, então tratem bem os estrangeiros. Quem você era antes de conhecer Jesus? Como era a sua situação? Vamos pensar? Vou dar um exemplo. Você foi resgatado pelo Evangelho quando você era um bêbado. Que tal nesta semana você pensar assim: eu era um bêbado, um viciado, Deus me resgatou, Deus me buscou, Deus me deu uma nova oportunidade, eu abracei a fé, assumi um compromisso com Deus, fui batizado, hoje estou numa aliança com Ele, quero ser um discípulo do Senhor Jesus. Mas quantas pessoas hoje têm a mesma luta que eu tive no passado contra a bebida? Ao invés de condenar essa pessoa, esse seu vizinho, esse seu familiar, que tal nesta semana você mostrar carinho, amor e aceitação à pessoa? Não estou dizendo aqui que você tem que ir lá bater palma, aplaudir porque ele bebe, ou beber com ele, não, não é isso. Você valorizar essa pessoa. Eu quero contar para você aqui, rapidamente, como que hoje eu sou um pastor. Sabe, um dia, alguém encontrou meu pai deitado em uma calçada, sujo, fedido, inconsciente, porque ele estava bêbado. As pessoas passavam por ele e faziam chacotas, brincavam, não valorizavam, desvalorizavam meu pai. E um dia alguém passou por ali, viu aquela situação, olha só, se abaixou, se inclinou, tocou, colocou no ombro e levou meu pai para casa. Não tinha condições de conversar com meu pai naquela situação. Não tinha condições. Então ele combinou o seguinte: olha, amanhã eu volto para conversar com ele, falou para minha mãe. E no dia seguinte, ao invés de chegar lá, malhar o meu pai, né, falar, você é um irresponsável, você é um fraco, você não consegue abandonar a bebida, você está trazendo a miséria para sua casa. Esse homem disse: Raimundinho, tem uma vida melhor para você. Você aceita eu mostrar para você uma vida melhor aqui, ó, através da palavra de Deus, através da Bíblia, você permite. E foi assim que meu pai foi alcançado. E a mudança que aconteceu na vida dele foi tão grande que eu também quis experimentar o poder da palavra de Deus. E olha, isso já tem bastante tempo. Já tem bastante tempo. Quase 40 anos já, essa história. E de lá para cá, eu tenho me dedicado a estudar a palavra de Deus sozinho e com vocês, porque alguém valorizou um bêbado. Lembre-se aí como que era a sua situação antes de ser alcançado pelo Evangelho. Eu quero desafiar você agora a pensar aqui comigo. O que posso fazer nessa semana por um órfão da igreja? Eu estou colocando aqui um exemplo, porque eu fui órfão. Pouco tempo depois, o meu pai faleceu e eu fiquei órfão. E eu me lembro, amigos, como era importante receber o carinho da igreja, receber o carinho dos irmãos, a ajuda, uma carona, por exemplo. Pobre como eu era, ia para a igreja a pé, muitas vezes debaixo de chuva, às vezes naquele calorzão intenso de Goiás. E uma pessoa dizia assim: esse menino órfão está aqui, eu vou dar uma carona para ele. Bom, se você é órfão, o que você pode fazer para ajudar outros? Você certamente se identifica, né? O que posso fazer por alguém nessa semana? Pense aí. O que você era antes de ser alcançado pelo Evangelho? Uma ação nessa semana para valorizar essas pessoas que se parecem com o que você era no passado. No caso do povo de Israel, Deus está dizendo: ame os estrangeiros porque vocês foram estrangeiros. Hoje, Deus poderia dizer assim: ame os bêbados porque você foi bêbado. Ame um drogado porque você foi drogado. Ame um viciado porque você foi viciado. Ame
Faça alguma coisa nessa semana em favor dessas pessoas. Amém? Que Deus abençoe você nesta atividade. Agora, meus queridos, vamos às dicas aos professores. Vocês já observaram que estudamos lição após lição e muitas vezes a gente não sai da nossa zona de conforto? Nós ficamos do mesmo jeito. A gente estuda uma lição como essa daqui e parece que nada muda, não muda nada na nossa vida. Sabe por que muitas vezes não muda? Por que as coisas não mudam? Porque o professor dá as dicas, fala, olha, irmãos, como eu estou fazendo aqui, né? Quem sabe, meus queridos professores, vocês em cada sábado construir junto com os seus alunos um plano de ação. Então, é construir junto com eles, tá? Um plano de ação para viverem aquilo que estudaram durante a semana. Então, eu quero dar aqui uma dica para você, através de perguntas do tipo, o que faremos essa semana, irmãos? Mas aqui está uma pergunta. Você, ao concluir a sua lição, a recapitulação da lição, muita gente falou, questionou, opinou. Então, você pergunta assim, o que faremos então agora? Qual é a proposta de vocês? Perguntas bem direcionadas, como eu já ensinei aqui. Você, irmão Antônio, o que o senhor propõe fazer nesta semana para viver o que nós estudamos na lição da Escola Sabatina? Então, o irmão Antônio pode dizer assim, olha, antes de conhecer Jesus, antes de assumir um compromisso com ele, eu era um viciado. Então, eu estou propondo aqui, eu acho que eu vou visitar o meu vizinho. Eu tenho um vizinho que ele é viciado também em drogas. Eu vou fazer uma visita para ele, eu vou comprar um pão integral e vou levar para ele, vim aqui tomar um lanche com você, um suco de uva, e você gastar um tempo ali, conversando, valorizando essa pessoa, né, mostrando para ele a beleza do evangelho de uma maneira bem respeitosa. Pois bem, irmão Antônio, que dia que o senhor vai fazer isso? Eu acho que eu vou fazer na quinta-feira à noite. Aí você que é professor, quando for quinta-feira ou quarta-feira, né, você manda uma mensagem para o seu Antônio e diz assim, olha, eu estou orando, estou desejoso de receber notícias de como foi o seu encontro com aquele seu vizinho que você falou na escola sabatina. Aí você, professor, acompanha isso. Quando for na sexta-feira, você manda uma mensagem para ele, ou faz uma ligação para ele. E aí, irmão Antônio, como é que foi a visita lá com seu vizinho? E aí gera-se uma responsabilidade, né? Vocês constroem juntos um plano de ação e você, professor, diretor da escola sabatina, acompanha. Não deixa o plano e se lembra dele só no sábado que vem. Aí na sexta-feira você ligou para o seu Antônio e ele falou assim, olha, não foi muito bom não. Eu cheguei lá, ele estava drogado, sabe? Não conseguia dialogar, foi difícil. Mas mesmo assim eu fui, levei um pão, aproveitei, conversei com a esposa. Os filhos estavam lá. E eu fiz uma oração com eles. E no final eles se emocionaram. Eles ficaram tão felizes porque eu estou preocupado. Eu me importo com o pai deles, com o marido. Né? Eles ficaram muito felizes. Me agradeceram assim. Olha, foi uma experiência muito gratificante. Não deu para fazer muita coisa com o meu vizinho, porque ele estava viciado. Mas eu disse para eles que na semana que vem eu vou voltar de novo. Sabe, quem sabe através de uma visita aí dessa, um pequeno grupo pode surgir, uma oportunidade para um estudo bíblico com a família. E se não aparecer agora, mais para frente isso pode acontecer. E a família vai se sentir importante, porque o irmão Antônio foi lá visitar esse vizinho que hoje é viciado, da mesma forma que ele tinha sido no passado. Ele se importa, ele ama o estrangeiro, ele ama o próximo, ele coloca isso em ação e ele está vivendo a religião pura que Deus espera de cada um de nós. Meus queridos professores, façam um plano de ação.
Não deixe a lição assim, vaga. E estudamos, falando, gastamos aqui meia hora, 30 minutos, gastamos aqui 1 hora. E aí, o que isso vai mudar a vida de alguém? Que diferença isso vai fazer na vida dos meus alunos? Construa juntos um plano de ação, monitore isso, acompanhe isso, e no sábado que vem, dê o testemunho do que foi vivido, daquilo que foi praticado na lição, através da lição da Escola Sabatina. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, alunos e professores, e que nós cresçamos cada vez mais à semelhança de Cristo Jesus. Eu quero terminar fazendo uma oração com você. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a lição da Escola Sabatina, através das unidades, através desse vídeo, através das atividades na igreja. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e porque a tua palavra chegou mais uma vez poderosamente ao nosso coração. Nos ajude a amar o próximo, a amar ao Senhor com todo o nosso ser e nos prepararmos também para a eternidade, ajudando outras pessoas a conhecer o amor de Jesus Cristo por todas elas. Nos dê uma excelente semana, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, até a próxima, hein? Até sexta-feira, às 8 horas da manhã, no nosso canal. Estaremos aqui para recapitular um pouco a lição e ver como é que foi o estudo de cada um de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.